mas não te esqueças. Já estamos em direto? É? Ok, estamos em direto agora no canal oficial de Venâncio Mondlane, a partir do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Estamos na secção de instrução criminal, hoje no dia em que, em definitivo, Glória Nobre, mandatária financeira de Venâncio Mondlane, é despronunciada de todos os crimes que era ilegalmente, falsamente, ilicitamente acusada. Então, caro amigo, as suas perguntas. Engenheiro Venâncio Mondlane, primeiro, o que achou desse processo, desde o início? Bom, eu achei este processo, tenho que fazer aqui algumas notas. Primeiro, um agradecimento à juíza de instrução relativamente a estas acusações. Mostrou o nível de profissionalismo, o nível de capacidade técnica que tanto nós queremos para este país, a imparcialidade, a isenção e, digamos assim, ao ser escrava da sua própria consciência. Isto é extremamente interessante e alguém que eu acho que é um bom protótipo, um bom exemplo do nível de justiça do poder judicial que a gente quer no futuro. Aliás, a nossa proposta da reforma do Estado, da reforma do sistema da justiça, é exatamente isso que nós queremos. Quer dizer, garantir que os juízes possam tomar decisões imparciais, objetivas, com base na lei e com base na sua própria consciência. Então, é este modelo de justiça, é este modelo de juízes, é este modelo de poder judicial que nós queremos para o futuro. Portanto, é perfeitamente em relação à juíza, é isso que eu ia dizer. Outra nota que eu queria dar aqui tem a ver com a questão da Ordem dos Advogados. Eu tenho que dar uma nota muito positiva à Ordem dos Advogados, porque montou o chamado plantão, ainda no período das chamadas manifestações, e tomou a decisão de prolongar o plantão mesmo no período pós-manifestações. E tem um advogado que está aqui muito competente e tem acompanhado estes processos de forma muito, digamos assim, recorrente, depois de forma muito competente. Portanto, eu dou uma nota extremamente positiva à Ordem dos Advogados e, digamos assim, fortaleço e, digamos, recomendo que eles continuem com esta postura, porque é algo inédito que nós estamos a ver. No momento mais difícil, que o país passou pelas piores crises em termos de crise política, a crise pós-eleitoral, a Ordem dos Advogados, durante quase um ano, mantendo o plantão e mantendo-se, digamos assim, com advogados competentes e em cima de todos os acontecimentos. O outro ponto também que eu queria dar uma nota aqui é em relação aos advogados dos arguidos. Portanto, foram exemplares, foram altamente competentes, a capacidade técnica destes advogados reconhecida até na sede do tribunal. Portanto, eu queria não deixar passar este momento com estas notas para a Ordem dos Advogados, para os advogados dos arguidos e também da juíza de instrução, que é exemplar, é aquilo que nós queremos para o sistema de justiça em Moçambique. Agora, e este processo em particular, foi a justiça ou foi uma pressão política? Bom, acredito que são fatores conjugados, mas o que eu notei hoje em sede do tribunal, a juíza, ela pura e simplesmente recorreu à lei. Todas as suas decisões, todas as suas interpretações, todas as suas leituras, ela fez sempre citando a lei. Então, mesmo que tenha havido a componente da pressão política, eu noto que a juíza, em nenhum momento, na decisão que ela tomou, na interpretação que ela fez do processo, na visão que ela demonstrou, não mostrou nenhum elemento de política ali. Agora, logicamente que há outros níveis, né, é que eu sei que a pressão política é muito forte, sobretudo pelo périplo que nós fizemos pela Europa, pelo périplo que nós fizemos no Parlamento Alemão, no Parlamento Europeu, pelos países que neste momento são parceiros de Moçambique, são chamados parceiros de apoio programático. Nós passamos por todos esses países, pelos parlamentos, pelos governos, pelas organizações de direitos humanos. Portanto, eu acredito que, sob o ponto de vista diplomático e político, há uma grande pressão que continua até hoje. E o que aconteceu, por exemplo, no meu caso em particular, desde a questão da tomada de posse no Conselho de Estado, a questão ligada
digamos assim, a aprovação do partido, a minha convocação para participar no lançamento da auscultação sobre o diálogo inclusivo. Portanto, estes elementos todos tiveram uma grande componente política e diplomática. Isso é infalível. E é por isso que eu digo que nós temos que continuar a fortalecer a nossa intervenção e as nossas parcerias a nível internacional. Agora, por exemplo, nós vamos para o Conselho Nacional do nosso partido, da Namola, já no dia 20 na Beira. Uma das componentes que nós vamos vincar dentro do plano estratégico do partido e dentro daquilo que vai ser o plano de ação para os próximos 2 anos, temos a componente diplomática extremamente forte. Queremos alargar bastante, porque ainda há partes ainda do continente, há partes de países parceiros de Moçambique que nós ainda não visitamos, ainda não estreitamos essas ligações. Então, isto é extremamente importante. Agora, se me permites... Sim, mas diga. Agora uma questão. Vão pedir indemnização ao Estado pela claramente, hoje a própria juíza disse, pela forma ilegal em que as provas, ou as supostas provas foram recolhidas, há espaço aqui, não só para a questão da indemnização, mas também para a responsabilização criminal das pessoas que estiveram, digamos, a instruir este processo e das pessoas que estiveram envolvidas, sobretudo na parte da polícia, que usou até torturas para recolher confissões e recolher provas. Portanto, eu acho que há espaço sim. Isso é legal e me parece que seria todo legítimo fazer-se isso. Mas, logicamente, que os advogados vão tomar uma decisão mais acertada sobre essa matéria. Agora, se me permitir um ponto, até vou olhar bem para a Câmara para verem bem lá em casa. Se me permitir um ponto, é o seguinte: não é só hoje a minha mandatária financeira, a minha mãe, Ana Glória, está liberta. O nosso editor dos livros, Alex Barga, também hoje está liberto, sob termo de identidade de residência. 12 elementos foram libertos hoje, depois de tanta tortura psicológica e física. Mas há uma coisa que eu gostava de realçar aqui, é que ainda existem milhares de cidadãos moçambicanos que continuam na cadeia até este momento, ainda no decurso das manifestações. E hoje foi provado em tribunal, de que a forma como essas pessoas foram detidas sempre se seguiu métodos ilegais, métodos ilícitos, que, do ponto de vista da justiça, são métodos nulos em absoluto, do ponto de vista processual. Então, isto comprova, mais uma vez, que a forma como está sendo gerido o processo das manifestações e do período pós-manifestações é totalmente ilegal. E nós ouvimos, inclusivamente, durante algum período, o próprio chefe do governo andava a chamar dessas eleições manifestações criminosas. Significa que é alguém que, apesar de ter estudado direito, se bem que estudou direito, não sei se estudou, porque pelos pronunciamentos parece alguém que ou é caloiro ou chumbou no primeiro ano, a forma como ele estava -se a referir às manifestações como criminosas, quando são os tribunais que têm a capacidade, a competência para dizer se uma atitude social é criminoso ou não. Não é um chefe de Estado, nem um chefe de governo que vem em público dizer que aquela ação é criminosa. Está a tirar o poder exatamente da competência dos tribunais. Portanto, foi muito triste, mostrou um despreparo total e mostra que não tem capacidade de gerir um país. Está totalmente colocado ali a paraquedas. Não tem capacidade, não tem visão e não tem de forma nenhuma um projeto de sociedade da sua própria mente. É por isso que estamos a ter também esta questão da lei da imprensa também, que é uma aberração total e completa. É tudo no mesmo âmbito. Portanto, é um governo, é um regime que se manteve ao longo de 50 anos com base na ilegalidade. Portanto, é isto um exemplo típico. As pessoas que ainda continuam detidas devem ser libertas imediatamente. Aqui está provado. Foram pessoas que foram presas de forma ilegal, ilícita, de forma, digamos assim, espontapeando todos os procedimentos que a própria lei preconiza de como é que se torna uma pessoa arguida. Então, os métodos foram usados ilegais. Vou dar exemplo. A minha mandatária financeira, o acesso que houve às contas bancárias, quebrando o sigilo bancário ilegalmente, ficou provado hoje, ilegalmente, portanto, teve acesso às contas dela ilegalmente, a forma como ela foi detida ilegalmente, a maneira como foi constituída, arguida ilegalmente, os jovens que hoje também são detidos, 2 jovens, foram torturados
foram detidos numa residência, pelo que ouvimos durante a sentença, por uma evasão ilegal àquela mesma residência. Temos até caso do jovem que tinha, parece, a viatura que os conduzia, que a própria polícia tomou conta da viatura e hoje que estou a falar, estão a usar a viatura. Quer dizer, isto é uma tragédia, a forma como este país está sendo conduzido. É trágico. Por isso que eu volto a repetir que é urgente. Escutem bem, vocês estão a ver essa... É urgente nós salvarmos este país. Este país já não está naquela fase de resgatar. Você resgata uma coisa quando ainda existe algo para ser resgatado. Este país precisa ser salvo. Precisamos da salvação de Moçambique. Porque este regime levou este país ao precipício, ao fundo do túnel do poço. Então, chegou a hora de realmente salvarmos o nosso país. E isto não é um problema partidário. Estou a falar como um cidadão, como alguém preocupado com a nação inteira. Nós precisamos de um sistema de justiça que tenha que se valorizar. Estamos aqui a polícia. E nós vimos hoje a própria polícia é instrumentalizada politicamente. Então é preciso deixar que a polícia exerça o papel profissional da polícia, sem intervenção política. Deixar que eles sejam profissionais. Eles devem responder à lei, eles devem responder à Constituição, não responder a um partido político. Então é preciso tirar isso. É um projeto do governo, um projeto de país que nós temos para o futuro. Dignificar esta classe. Tem pessoas muito sérias, tem pessoas com muito brio, tanto na polícia, procuradores e juízes. Hoje vimos pessoas que têm brio profissional, pessoas que são sérias e querem servir ao país. Então é preciso eliminar de uma vez por todas a influência político-partidária na justiça. Isto vai pôr a justiça a funcionar como deve ser. Precisamos criar autonomia financeira, orçamental para os procuradores, para os juízes, para pararem de andar a responder a quem tem a capacidade de pagar ou não pagar as contas do juiz e do procurador. Isso tem que acabar. Portanto, é isto que nós queremos. Queremos um país são, queremos um país limpo, queremos um país de justiça plena. Não esta coisa que nós existimos aqui. Todos nós parece que estamos num país que, no fundo, parece que estamos num abrigo, estamos num sequestro simulado. Todos nós, é verdade. Alguns são sequestrados em termos concretos, mas o povo, no geral, a Moçambique, de uma forma ou de outra, está sequestrado. Então precisamos resgatar o povo moçambicano, precisamos resgatar a nossa nação, precisamos resgatar o nosso país. Portanto, era isto que eu queria partilhar convosco. Hoje tivemos uma grande vitória. Portanto, definitivamente, a Glória Nobre está livre de todos os crimes que era ilegalmente, falsamente acusada. Estes 12 jovens também que diziam que ela era cúmplice de um crime contra a segurança do Estado. Pessoas que ela nunca tinha os visto. Como é que é possível haver associação criminosa de pessoas que você nunca as viu, nunca privou com elas, nunca teve um telefonema com elas? Como é que é possível dizer-se que houve associação criminosa? Quer dizer, isto é gravíssimo que está a acontecer. Hein? Então, vamos ver. Agora, também eu concordo, conforme a juíza disse, as pessoas que foram torturadas, as pessoas que foram sujeitas a sevícias físicas, é preciso responsabilizar essa gente que usou esses métodos para produzir prova. E ainda por cima, agora aproveito também para partilhar que estes 12 jovens, 12 cidadãos que estão a ser soltos hoje, foram ditos, enquanto estavam detidos, que vocês podem ser soltos, mas nós vamos vos procurar e vos matar. Então, fique agora aqui muito bem assente para todo mundo. Estes mesmos que prenderam ilegalmente estes cidadãos ameaçam matar a eles um a um. Então, vamos ficar atentos, sociedade moçambicana, para sabermos responsabilizar em forma concreta, porque ficou provado em tribunal que houve ameaças de matar a eles, de os sequestrar, de os assassinar. Então, é esse Estado que a gente quer. Ainda por cima, só para terminar, ainda por cima dizem que é um diálogo político inclusivo neste país. Quando é um país que o próprio Estado recorre a métodos ilegais, o Estado recorre à tortura, o Estado recorre ao sequestro, à ameaça, não é? E depois dizem que há um diálogo político inclusivo. Mas que falsidade, que ironia, hein? Que diálogo? Qual é esse diálogo? É uma fantochada, não há diálogo nenhum.
Portanto, nós temos até hoje, passado um ano, temos milhares de jovens que ainda continuam detidos até hoje. Qual é o diálogo que nós vamos ter? Qual é o diálogo, qual é a reconciliação cada vez num país quando você tem pessoas que são colocadas um ano inteiro na cadeia, são torturadas, tiradas provas falsas, há interferência político-partidária no sistema de justiça. Qual é o diálogo? Então, que diálogo é esse que vai haver sem haver reparação disto? É tudo uma falsidade. Ainda aproveito dizer mais. Ouvi o discurso do nosso parceiro que é da União Europeia, o embaixador da União Europeia, a dizer que os 27 Estados da União Europeia sempre estiveram com o chefe do governo nas suas iniciativas do diálogo. É falso, totalmente. Esse senhor é um falso, é um irônico, porque a União Europeia, os 27 Estados da União Europeia, não estão de acordo de forma nenhuma com um governo que é um governo de sequestros, de raptos, de crimes, que mantém pessoas como presos políticos por um ano. Não acredito que nenhum Estado da União Europeia esteja de acordo com isso. E no discurso dele, em nenhum momento, falou das pessoas que sofreram abusos em matéria de direitos humanos, não falou das pessoas que estão detidas, não falou das pessoas que foram mortas, não falou das pessoas que foram baleadas. Portanto, é um falso. Esse embaixador agora que está aqui, não, se quiser passem essa mensagem mesmo, é um falso. E o que ele anda a dizer não tem nada a ver com os 27 países da União Europeia, que não concordam. E eu estive na União Europeia, eu visitei o Parlamento Europeu, eu visitei os parlamentos todos dos 27 países. Nenhum país europeu está de acordo com a marginalização, com os sequestros, com os crimes e com a forma como esse diálogo está a acontecer aqui em Moçambique. É um diálogo falso, é um diálogo de faz de contas, é um diálogo de hipocrisia, de hipócritas, de mafiosos, de burladores. E isso tem que ficar bem patente de agora em diante. Portanto, se a gente quiser partir para um diálogo verdadeiro em Moçambique, se a gente quiser partir para um diálogo de unificação, de reconciliação dos moçambicanos, é bom acabar com aquilo que andam a fazer. Aquilo é uma palhaçada, é um teatro, aquilo não tem sentido absolutamente nenhum, é uma grandíssima palhaçada. Digo isso e volto a dizer, grandíssima palhaçada de diálogo está sendo feito quando os moçambicanos estão a ser sequestrados. Ainda tivemos informação há pouco tempo, a partir da TV Sucesso, que agora o Cernic voltou a entrar na casa dos jovens a sequestrá-los durante a noite e a executar. Qual é o diálogo que é aqui? Qual é a lógica disto? E quem é o responsável disso? Quem é o chefe das Forças de Defesa e Segurança? Quem é o chefe máximo? E isso tudo está a acontecer e ainda vai fazer uma palhaçada daquelas de ir ao centro de conferências, dizer que o país está a andar agora para a auscultação. Que auscultação? Nós queremos coisas práticas. Queremos a libertação dos milhares de jovens que continuam na cadeia até hoje. Queremos que os jovens que foram feridos, que até hoje têm balas no corpo, sejam tratados no Sistema Nacional de Saúde de forma gratuita. Queremos que as famílias que perderam seus parentes durante este período sejam compensadas pelo próprio Estado. Queremos que todos aqueles, como exemplo do que nós assistimos hoje, dos jovens que foram torturados durante este período para sacar provas à força, sejam indemnizados e os agentes que fizeram isso sejam responsabilizados perante a justiça. Se isso acontecer, vamos dizer que sim, estamos a ir para um processo verdadeiramente de reconciliação nacional. Estamos a ir para um diálogo efetivo, estamos a ir para um diálogo que faz sentido. De contrário, meus amigos, nós estamos ainda mergulhados na mais gravíssima ditadura neste país. E isto nós não vamos parar de lutar. E eu vou dizer uma coisa, não há ninguém, não há exército nenhum que pode parar um povo quando está decidido. Nós temos o Nepal ali, grande exército, o povo quando decidiu mudou o regime. Em Moçambique, em qualquer parte do mundo, se o povo decide, determinado, que quer uma nova história, uma nova página na sua história, o povo consegue. Por isso é bom também se precaverem. Não pensem que tem tanto poder ilimitado e absoluto como pensam. Porque esse povo já está determinado. E chegou a hora, de fato, de nós abrirmos uma nova página na história. Chegou a hora da salvação de Moçambique. Para o fim, dia 20, 21 e 22, o Conselho Nacional do Partido Anamola na Beira. Estamos a fazer uma forte campanha de recolha de fundos, de recolha de recursos financeiros para acontecer um Conselho Nacional que vai ser um histórico, coisa única. Então você também se junta à nossa causa, ok? Vou pedir à produção para depois passarem os números das contas bancárias
das contas de Emola, M-Pesa, as contas digitais, onde você pode fazer a sua contribuição. Então faça a contribuição para este Conselho Nacional que vai marcar a história, vai ficar registado nos anais da história para sempre. Então contribua, faça parte deste momento único da história de Moçambique, contribua porque Moçambique está, de fato, a passos cada vez mais próximos para a sua salvação. Então, era tudo. Obrigado, caro jornalista, que também esteve conosco durante a audiência. Obrigado a todos. Obrigado, Ordem dos Advogados. Obrigado aos polícias simpáticos também que nos receberam aqui. Obrigado a todos os juízes e procuradores que querem seguir a lei, querem servir ao país com toda a sua firmeza, com toda a sua honestidade, que dão um litro para este país e que amam este país. São patriotas, têm verdadeiro sentido pátrio, têm civismo contra ele. Então, quero agradecer e louvar a toda essa gente e dizer, meus amigos, não desanimem, não godolem. Há uma grande luz que está vindo para Moçambique. Este país tem capacidade de ser um dos maiores países do mundo, porque temos recursos para isso. Temos recursos que Deus deu aqui de uma maneira tão generosa, não é? Então, não há necessidade do país estar a sofrer, não há necessidade do país estar na miséria. Este país pode estar entre os 50 maiores países do mundo. Isso é possível. Então, vamos todos, temos fé, vamos todos acreditar que uma luz enorme vem aí para salvar Moçambique e dar um novo futuro ao país. Então, é tudo. A live de hoje termina por aqui, mas não te esqueças, contribuir para o Conselho Nacional da Anamola, tá bom? Um forte abraço para todos. Um beijo e tchau! Fique bem.